Gravando. Aí nós estávamos aqui na lista de exercícios Python Brasil e eu estava falando sobre tipos de exercícios relacionados a repetições e que esses 3 primeiros exercícios aqui, eles tratam sobre validação de dados. E isso significa pedir para que o usuário digite um valor mais de uma vez e ficar pedindo para ele digitar o mesmo valor enquanto o valor estiver digitado estiver incorreto. E aí, quando estiver correto, não pede para digitar de novo aquele mesmo valor. No caso desse exercício 3 aqui, tem que validar nome, idade, salário, sexo, estado civil e o nome. O critério para ver se vai pedir para digitar o nome de novo ou não é se o nome digitado tem mais do que 3 caracteres. Se tiver mais do que 3 caracteres, não vai pedir de novo. Agora, se o valor digitado, né, o texto digitado como nome, tiver apenas 3 caracteres ou até menos do que isso, aí vai ser considerado, segundo esse enunciado aqui, vai ser considerado um nome inválido e aí vai pedir o nome de novo, até que o nome atenda ao critério solicitado. Tá? Isso vale também para a idade, que tem que estar entre 0 e 150 anos. O salário tem que ser maior que 0, não pode ser salário 0 nem salário negativo. E sexo ou gênero tem que digitar F ou M. Estado civil tem que digitar S ou C ou V ou D. O S seria, né, solteiro, C de casado, V de viúvo, D de divorciado. E aí, esse enunciado aqui é uma validação de dados de diferentes tipos. Tá? É isso, mas esses 3 enunciados, eles são ainda sobre validação de dados. Aí o quarto, supondo que a população de um país seja da ordem de 8 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%. Então, o país A tem 8 mil habitantes e a população cresce 3% ao ano, né, taxa anual. E a população do país B, ela inicia com 200 mil habitantes e a taxa de crescimento do país B é 1,5 ao ano. Tá? Então, apesar do país B iniciar com mais habitantes, mais que o dobro do país A, o país B inicia com 200 mil, enquanto o país A inicia com 80 mil. E o país B, mesmo tendo mais pessoas, a população de lá, do país B, cresce mais devagar, porque ela cresce a 1,5%, enquanto do país A cresce a 3%. O que tem que fazer nesse programa? Tem que fazer uma repetição que simula os anos passando. Tá? Então, a gente repete o processo de fazer a população crescer. A cada ano, a gente faz a população do país A, que inicia em 80 mil, a cada ano a gente faz ela crescer 3%, e a população do país B, a cada ano, a gente faz crescer 1,5%. Tá? E a repetição vai fazer os dois países crescerem em velocidades diferentes. E aí o que o enunciado diz? Tem que fazer um programa, né? Bom, isso aí, o que eu estava falando já faz parte do programa. Mas aí tem que fazer um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para a população do país A ultrapassar ou então se igualar à população do país B. Tá? Então, esse aqui já é um outro tipo de repetição em relação aos 3 primeiros exercícios, porque esse aqui, ele não é sobre validar dados, né? E uma outra coisa interessante é que também nesse exercício aqui, a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Quantas vezes essa repetição vai repetir? Ela vai repetir vai repetir enquanto a população do país B ainda é menor que a população do país A. Quando a população do país B for... Perdão, é o contrário. Vai repetir enquanto a população do país A ainda for menor que a população do país B.
Ou então, até que a população do país A se torne igual a B. Tá? Vai repetir enquanto esse ponto não chegar, nesse momento não chegar, enquanto o A ainda não chegou até B, ou passou a B. Fica repetindo, repetindo, e a população dos dois países vai crescendo, crescendo, até que uma hora a população já cresceu tanto que ela não vai ser mais menor que B. Tá? Ela vai ter se tornado ou igual a B ou maior que B, mas ela vai deixar de ser menor que a população do país A vai deixar de ser menor que a população do país B, e quando isso acontecer, a repetição deve parar. Tá? É, tá. Bom, eu falei sobre esses exercícios aí, primeiro para a gente ter uma ideia de alguns tipos de uso de repetição, segundo para incentivar que depois a gente aprender esses conteúdos, vocês voltem para cá e façam esses exercícios aí e outros mais, tá? Em geral, vocês devem ir fazendo em ordem os exercícios, porque mais ou menos o grau de dificuldade ali, ele está mais ou menos em ordem. Tá? Não é 100% em ordem, às vezes tem um exercício um pouquinho mais difícil que está antes de um outro, mas é mais ou menos em ordem, tá? Digamos, o mais fácil seria o primeiro e o mais difícil seria o último. Mais ou menos assim. Então, o ideal é que vocês vão fazendo um por um em ordem, até chegar no último, tá? Quanto mais vocês fizerem melhor, o ideal é que faça realmente todos. Ok? Tá, eu vou abrir o meu idle e peço que vocês abram também o de vocês. Pra gente botar a mão na massa, né? Vamos fazer essas coisas acontecerem. A gente pode até fazer alguns daqueles exercícios ali. Tá, mas primeiro eu vou começar com coisas bem, bem, bem simples. Tá, o mais simples possível. Daí a gente vai progredindo. Mano, que sede que eu tô. Já vou tomar uma água. Python aberto. E quando vocês forem me entregar programas, eu já escrevi lá o enunciado daquela avaliação que eu fiquei devendo de postar. Eu já defini lá. Eu estou escrevendo a questão, criando um questionário no Moodle para vocês me fazer a entrega lá. Tá? Aí para todos os demais exercícios que vocês forem me entregar daqui para frente, vocês escrevam o código sempre, não aqui no Python Shell, tá? Claro, os primeiros exercícios, alguns aqueles bem do começo das primeiras tarefas podia ser, não tinha problema, mas a partir de agora, ou mesmo o último lá da tarefa 3 em diante, se vocês criam um novo programa, file, new file, ou então Ctrl N, né? Já estão acostumados, né? File, new file, aí tá ali a tecla de atalho, Ctrl N, para criar um novo programa. Aí abre a telinha toda branca e vocês sempre coloquem um comentário na primeira linha, onde vocês vão incluir o nome de vocês, se possível, um título para o programa que vocês estão fazendo e uma data. Tá? É como fosse um trabalho qualquer, onde vocês colocam capa, né? Ou então, mesmo um teste, ou qualquer coisa que vocês forem entregar como avaliação, vocês sempre colocam um cabeçalho, né? Nome, turma, etc. Vocês vão fazer isso aqui, tá? Pode ser em uma ou mais linhas
seguidas aqui no começo, como vocês quiserem, tá? Mas coloquem aqui o cabeçalho de vocês, sempre, tá? Não entreguem um programa sem identificação, sem dizer quem fez, quando fez e por que fez, ok? Colocar a turma é legal, ok? Um trabalho comum, como de qualquer outra disciplina, vocês colocam esse tipo de informação, coloquem no código-fonte vocês também, através de comentários no início, tá? Sempre façam isso, ok? E por enquanto eu não vou usar aqui o editor, então vou fechar. Eu vou usar ainda por enquanto o idle. Já vamos ali para o editor. Quem tem o livro, eu falei lá, capítulo 5, página 84, capítulo 5, repetições. Ele começa ali com uma explicação de por que usar repetições e de que maneira as estruturas de repetições na programação, aquele trecho bem no começo ali, ele serve para dizer o, o que a repetição está facilitando, o que essa instrução de repetição está trazendo de vantagem para o nosso código e o que ela substitui. Fazer assim, usando repetição, como a gente vai fazer a partir de agora, substitui o que. E é isso que eu vou falar agora, tá? Então, quem não tem o livro, eu estou fazendo exatamente esse exemplo aí, ok? E se a gente pegar aqui e escrever aí, estou pensando. Rapaz, eu falei que eu ia fazer no Python Shell e que eu não ia usar o editor lá, mas eu acho que é melhor usar o editor. Eu vou voltar então. Ctrl N, tá? E aqui eu vou colocar assim como um título para isso aqui é Introdução a estruturas de repetição. Hoje é dia 27. Tá, deixa eu salvar isso aí. Dois mil e vinte, 11/27, a data, repetições, introdução, ponto, PY. Esse é o nome do arquivo que eu salvei. Eu não fiz, mas eu viajei de não fazer isso. Eu devia ter feito, botar no Moodle lá o link da minha pasta com esses arquivos que eu criei durante as aulas. Eu me esqueci de fazer isso. Me desculpa. Eu vou fazer isso. Se eu não fizer, por favor, alguém me lembre, mas eu vou tratar aí depois da aula. De repente eu já boto lá junto com o enunciado que eu tô colocando, colocar um link. Aí vocês podem acessar esses arquivos aí, os outros que a gente já fez. Acho que não tá no Moodle, né? Não tá. Viajei, não colocar. E aí vocês podem acessar esses que eu faço durante as aulas aí, tá? Exercícios outros. Tá? Introdução à estrutura de repetição. Aí, e o que eu quero mostrar aqui? Assim, ó, a gente sabe fazer print, né? Então, print 1. Vou copiar e colar para ficar mais rápido. Print 2. Print 3. Eu tenho 3 prints aí.
eu quis imprimir um número 3 vezes, não o mesmo número, mas os números em sequência. O 1, depois o número seguinte, o 2, depois o número seguinte do 2, o 3. 1, 2, 3. E aí, para fazer isso, aí eu fiz 3 prints, e é um conhecimento que nós já tínhamos em mãos. Nós já sabíamos fazer isso, e aí se eu dissesse para imprimir na tela os números de 1 a 3, se eu desse um exercício dizendo imprima os números de 1 a 3, o que vocês fariam é isso aí, né? Nada mais natural diante do conhecimento que nós tínhamos até hoje. Mas uma outra maneira de fazer isso seria se o enunciado dissesse, eu dissesse assim, imprima dos números, imprima os números de 1 a 3, mas não pode colocar o próprio número dentro do print. Se o enunciado dissesse isso, bom, daí eu não poderia colocar ali o 1 aqui dentro do print, nem o 2 aqui, nem o 3. Aí como é que daria para fazer? Daria para usar variáveis, quem sabe, né? Fazer tipo x igual a 1 e a gente imprime aqui o x. Fazer x igual a 2 e aqui a gente imprime de novo o x. Fazer x igual a 3 e aqui de novo o x. Aí já atenderia o enunciado, né? Se o enunciado dissesse imprima os números de 1 a 3, mas não pode colocar os números dentro do print. Bom, aí não está o número dentro do print, né? Tá uma variável que contém o número. Beleza, deu certo. Isso aqui, agora, é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Esse código aqui também vai imprimir os números de 1 a 3. Deixa eu salvar aqui, a gente executa, já vai olhando isso acontecendo. Tá? Tá aí o resultado. Aí os números de 1 a 3. Aí. Eu botei a tela para ficar do resultado para ficar sobreposta, ela vai ficar voando aqui na frente. Aí enquanto eu digito o código e mando executar, ela vai aparecer aqui nas próximas vezes. Tá? Bom, isso foi outra maneira de fazer a mesma coisa, certo? Print 1, print 2, print 3, imprimiria, eu não executei antes, mas imprimiria isso aqui, 1, 2, 3. E agora eu escrevi uma outra maneira que também faz isso. Imprime 1, 2 e 3. Mas se também tivesse uma restrição, se o enunciado também dissesse, não, mas não pode colocar o número direto numa variável e depois imprimir ele. Não pode fazer x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Se o enunciado restringisse isso também, a gente poderia fazer, então, uma coisa assim, ó. A gente, já que não pode x igual a 1, a gente poderia fazer x igual a 0. E a gente pega o x e faz x igual a ele mesmo, que é 0, mais 1. Aí, isso aqui, 0 mais 1 é 1. E o x passa a valer 1. Aí, quando a gente faz print de x, a gente está imprimindo 1. E para o 2? Não pode fazer x igual a 2. Então, eu faço x igual a ele mesmo, mais 1. Notem que o x iniciou em 0. Depois de eu executar essa linha aqui, ele passou a ser 1. Vocês lembram daquela aula onde eu ensinei a fazer rastreamento? Que a gente executa o código linha por linha e vai anotando em colunas cada vez que uma variável muda de valor? Deixa eu ver, eu tô com o mouse hoje aqui. Mas mesmo com o mouse. Mas vamos ver se eu consigo fazer um rastreamento escrevendo aqui na tela, que não fique horrível.
x, né? Bom, só tem variável x aí. Valores para x. X, deixa eu botar mais para cima. X, só tem uma variável, mas aí que seja. Ele iniciou em 0. Tá, então eu boto aqui. Opa, eu boto aqui 0. Quando o x mudou de valor, aqui, porque ele aumentou, né? Ele era 0, ó, x mais 1. Qual é o valor de x? Eu olho lá na minha tabela do rastreamento. Qual é o valor atual de x? Ah, é 0. Então tá, então eu estou fazendo aqui 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. 1 é o resultado dessa expressão, vai ser o novo valor de x. Aí a gente atualiza ali para 1. Quando eu fizer esse print, ele vai imprimir o valor atual de x, que é 1. Depois de imprimir 1, tem aqui, ó, o x está aumentando. De novo, a mesma instrução. Olha ali, ó, x mais igual a 1. Eu estou executando de novo a mesma coisa, x mais igual a 1. Só que agora, quando eu vou fazer x mais igual a 1, o novo valor de x não é mais 0 como era no começo. Nesse momento que essa instrução aqui está sendo executada, o x é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Nessa linha aqui, o x mudou para 2. Estou fazendo rastreamento, tá? Rastreamento é isso. Sempre que uma variável muda de valor, a gente anota o valor dela embaixo ali da coluna dela, tá? Se tiverem várias variáveis, aí cada variável tem a sua própria coluna, a gente vai anotando sempre embaixo. Print de x, o print vai imprimir agora 2. Às vezes pode botar no rastreamento, pode botar o print também, tá? Principalmente quando é caso desse aí que está imprimindo sempre a mesma coisa. Aí fica legal. Vai imprimir 2 na tela. Aí aqui eu não fiz ainda, mas vamos fazer. Vamos aumentar o x outra vez. X igual a ele mesmo, que era 2, mais 1, ele vira 3. Nesse momento aqui, x virou 3. E aí na última linha, imprimiu 3. Tá tranquilo até aí? Eu tô achando que eu tô indo muito devagar. Acho que eu tô indo devagar demais, né? O negócio é mandar repetir de uma vez. Vamos nessa, né? Não vou demorar, tá? Pra chegar lá. Só que eu gosto de fazer essa explicação inicial, porque repetições é um conteúdo sensível. Se não pegar direitinho ela no começo, pode dar confusão e aí se atrapalhar. Então, tem que entender assim, muito bem esse começo das repetições, porque tem olha, daqui para frente até o final do ano, todos os conteúdos vão usar repetições e de diversas maneiras para diversas coisas. Tem diversas lógicas envolvidas ali relacionadas a repetições. Então, é, isso tem que estar bem, bem claro a maneira como isso funciona. Por isso, estou começando devagar. Tá? Bom, aí aqui eu fiz de novo, né, o x mais igual a 1. Ele era 2. Olhamos aqui na tabela. O valor atual é 2. 2 mais 1 é 3. 3 vai ser o novo valor de x. Eu vou anotar aqui. Daí, 3. E ele vai imprimir 3. Tá? Esse código aqui está aí. Ele imprime os valores de 1 até 3 e não tem escrito em lugar nenhum. Nem print 1, nem print 2, nem print 3, nem x igual a 1, nem x igual a 2, nem x igual a 3. A gente iniciou lá no x igual a 0. E o resto todo foi calculado, né, o próximo valor de x. Só que olha que interessante, observem, eu vou até dar zoom para ficar assim muito visível ao olho. O que eu quero que vocês observem? Dei zoom demais. Aqui tá bom. Se liguem numa coisa. Em que? Vocês já devem ter percebido que
olha só. Esse código aqui, isso aí que está ali, selecionado, essas duas linhas, né? X igual a zero é igual a x mais 1. E a próxima linha, print x, vendo essas duas linhas aí? Elas estão idênticas. Logo abaixo, x igual a x mais 1 e print de x. X igual a x mais 1 e print de x. Se eu quiser imprimir até 10, é só eu ficar repetindo esse código aqui diversas vezes. Eu posso selecionar isso aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V, e agora ele aumentou para 4 e imprimiu 4. Não é louco? Ah, cara, imprimiu 5. Show de bola. Ctrl V mais uma vez. Agora esse código é até 5. É o mesmo código que está escrito aqui diversas vezes. Esse aqui, ele está escrito de novo e de novo e de novo. 5 vezes. Ele está repetindo 5 vezes. E é isso que o conteúdo que nós vamos iniciar hoje vai nos poupar de fazer, de ter que ficar copiando e colando código, de ter um código imenso que poderia ter sido escrito de uma maneira muito menor. E não é só isso. Digamos que vocês tenham que imprimir até 1000. Vocês vão copiar 1000 vezes isso aí? Deus o livre, né? E, e digamos que daqui a pouco vocês querem imprimir não os números de um em um, mas de dois em dois. E aí vocês já tinham escrito lá o código para imprimir 1000 vezes. Aí vocês vão ter que mudar 1000 linhas para imprimir de dois em dois. Esse é um outro problema também de ter código repetido, no sentido de copiar e colar como está esse daí, né, que vocês estão vendo. Porque se você tiver que fazer uma alteração, tem que fazer uma alteração em todas as linhas. O que é um problema, tá? A gente deve evitar ao máximo de ficar reescrevendo exatamente o mesmo código em diversas partes do nosso programa. Uma das coisas que nos poupa de fazer isso é repetições, mas tem outras que nós vamos estudar mais adiante. Nós vamos aprender funções, onde nós criamos os nossos próprios comandos que fazem diversas instruções, e aí sempre que a gente precisar que aquilo seja feito, a gente chama a nossa função, a função que a gente criou, para não ter que ficar copiando e colando um trecho de código em vários lugares. Tá? Sempre que a gente precisar executar, a gente chama a função. Essa é uma outra maneira também de não ter que ficar copiando e colando código que não é uma coisa considerada boa. Código repetido em vários lugares do nosso programa é um código que não está bem escrito, certo? Então vamos botar a mão na massa, poxa vida. Tô só no falatório aí, 1001 explicações e fazer que é bom, nada. Mas agora vai. Vou tirar o zoom. Dá para fazer a mesma coisa. Deixa eu só executar esse código aí. Esse x mais igual a 1 e print x, ele está repetido uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Então, se a gente executar isso aqui, F5, executou e imprimiu de 1 até 5. Tá? Esse é o esperado. Agora, se eu quiser escrever a mesma coisa, ou quiser fazer a mesma coisa, mas escrevendo da maneira que seria o correto, ou que é o correto, que é usando repetições, como que faz? Tá? Para isso, eu vou criar um novo programa, vou botar um do lado do outro para a gente comprar ambos, ok? Ctrl N.
Esse aqui, vou chamar de repetições exemplo 1. Tá. Como é que eu escrevo esse código da maneira correta? Deixa eu botar o código antigo para cá. E esse aqui na esquerda. Tá. A maneira de fazer é assim, ó. Nós vamos usar a instrução while no inglês, né? Will. Escreve assim, ó. Will. Quando a gente termina de escrever while, ele fica laranja porque é uma palavra que o idle reconhece como uma instrução da própria linguagem. O if ele faz a mesma coisa, né? If também. Entre outras. While no inglês significa enquanto. O que eu quero fazer é enquanto o x, enquanto o x não chegar a 5, enquanto o x não for 5, aumenta o x e imprime ele. É isso que eu quero fazer. O x inicia em 0. Se eu quiser imprimir até 5, no começo a gente está fazendo até 3, né? Mas aí a gente acabou chegando no 5, com o que está aqui. Se eu quero imprimir até 5, se eu quero imprimir até 5, eu quero que o while, a repetição, repita até que o x chegue em 5. Tá? E daí é isso que eu vou escrever agora. Aí, minha gente. Enquanto o x for... Tá faltando uma coisa aí, eu já vou falar sobre ela. Enquanto o x for menor do que 5, eu quero fazer o quê? Eu quero aumentar o x. Ah, mas espera aí, o x nem existe. Como é que eu vou... É isso que está faltando, tá? O x nem existe. Como é que eu vou comparar ele com 5? Nesse código aqui da esquerda, onde eu estou usando o while, o x não existe. Então, se ele tentar fazer essa comparação aqui, se o Python tentar comparar x com 5, ele vai dar erro porque ele não vai encontrar x, não tem x ainda. Então, uma das coisas importantes quando a gente está criando uma repetição é, quando a gente for estabelecer uma condição, que a gente normalmente chama de condição de parada, quando a gente for estabelecer uma condição, a gente tem que ter certeza, claro, que as variáveis que nós estamos testando elas já existem. E a receita de bolo, a gente chama assim receita de bolo, é uma receita que você simplesmente segue sem pensar muito. A receita de bolo para repetições é: você inicializa o contador, que é o nosso x, que serve para contar, o contador vai servir para contar quantas vezes já repetiu. Então, a receita de bolo é: a primeira coisa é inicializar o contador. Inicializar significa dar um valor inicial para ele, seja qual for. Então a gente deu um valor inicial, 0, seguindo o modelo do que a gente tinha feito antes, tá? Aí a gente escreve o while e a condição. A condição deve ser enquanto o contador é o nome que a gente dá para uma variável que conta coisas, tá? Ou então, melhor definido, contador é o nome que a gente dá para uma variável que cresce ou diminui em passos
fixos, tá? Isso é um contador. Então, nesse caso aí, o tamanho do passo é 1, porque o nosso x vai aumentar de 1 em 1, conforme o que está aqui. Tá? Mas o passo poderia ser de qualquer tamanho. Mas se a variável aumenta em passos que são o mesmo, conforme a variável cresce, ou então conforme ela diminui, que pode ser sendo reduzida também, se o tamanho do passo é sempre o mesmo, ela é então considerada um contador. Tá? Vai aumentando no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Ela é chamada de contador. Porque tem outras variáveis que aumentam e diminuem, e às vezes tem um termo mais correto para usar do que contador. Se ela aumenta com valores cada vez diferentes. Aí não é um contador. Então, iniciamos o x em 0 e testamos se ele ainda é menor do que 5. Enquanto, é isso que diz o while, tá? Enquanto o x ainda é menor do que 5, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar o valor de x igual a ele mesmo, x mais 1. Se a gente for fazer o rastreamento disso, né? O primeiro valor vai ser 0, que o x iniciou em 0. E aqui vai mudar de 0 para 1, porque x sendo 0, mais 1, 0 mais 1 é 1, o novo valor de x vai ser 1. E aí agora que o valor de x já é 1, ele já está igual àquilo que eu preciso que ele esteja para eu imprimir. Print de x. Então, o primeiro print que aparecer na tela vai ser o print do 1. 1 vai aparecer na tela. O que eu escrevo agora aqui embaixo para continuar? Para ir para o próximo valor, será que eu tenho que escrever x igual a x mais 1, como eu estava lá? Não, não. Não tenho que fazer isso, porque o while vai fazer isso pela gente. Por quê? Como funciona o while? Se liguem, pessoal, tá? Isso aqui é uma explicação de conceito que eu estou dando. Mais do que um simples exemplo, tá? Questão de conceito. O no while, ele entra dentro do código, entra dentro do bloco, ele entra aqui onde eu selecionei agora, isso aqui é um bloco que somente será executado caso a condição do while seja verdadeira. Então, a execução só vai entrar aqui dentro caso a condição seja verdadeira. Então, é como se fosse um if também, certo? Se fosse um if aqui, ele só executaria esse código se for verdadeira a condição. O while também é assim. Somente caso a condição seja verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Só que, aquilo que eu falava em relação ao conceito. Diferente do if, no while, depois dele executar, deu verdadeiro, deu verdadeiro. Então ele entrou aqui. Aí ele executa a primeira linha, como se fosse um if. Ele executa a primeira linha, executa a segunda linha e vai executar linha por linha que estiver com indentação, que nem no if. Executa todas as linhas que estão dentro do mesmo bloco. Quando ele chegar na última, que no nosso caso é o print de x, quando ele executar a última linha do while, para onde que ele vai? Aqui eu queria falar questão de conceito. Se fosse o if, ele sairia, ele executou a última linha do if, ele sairia do if e iria para a primeira linha que está fora do if, que seria uma coisa aqui. Se fosse um if, mas não é. O que o while se diferencia do if? Qual é o comportamento que fica diferente? Que no while, quando a gente executa a última linha, a primeira, a segunda, a terceira, a última linha do bloco, a última linha que ainda tem, antes dela, 4 espaços em relação ao while, tá? Em relação ao início aqui do while, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a última linha que ainda tem indentação em relação ao while é a última linha do bloco. Ela marca, ela registra que o bloco acaba aqui. Porque a próxima linha, depois dessa, é essa aqui, que já não é do print fim, né?
a próxima linha ela já não tem mais espaços em branco. Então, essa última linha do fim, ela não está dentro do while, ela está fora do while. E aí o Python vai executando linha por linha. Quando ele chega na última, que ele vê que é a última linha que ainda tem indentação em relação ao while, o que ele faz? Ele executa a última linha, executou. Para onde ele vai? Ele não vai vir para o print, como o if faria. O que ele vai fazer é voltar para o while. O que acontece é que ele, depois de fazer esse print, ele vem daqui para cá. Fez o print? Fez o print. Imprimiu 1. Volta para o while. Sempre. Todas as vezes que o Python executar a última linha de um bloco de código de while, quando a última linha de um while for executada, sempre volta para o while. Voltou. Quando ele volta para cá, o que acontece? Ele vai testar mais uma vez a condição. É como se fosse um if que vai ser testado várias vezes. Tá? Ele vai testar outra vez a condição. E agora, nessa próxima vez que ele vai testar a condição, o x já não tem o mesmo valor, porque a gente mudou ele aqui. Tá? Então, essa etapa de mudar as variáveis da condição é muito importante no while, porque se o x nunca mudar, o que vai acontecer? Vai gerar um while que nunca vai dar falso. Se eu definir que no início o x é 0 e estou testando se o x é menor do que 5 e nunca mudar o valor de x, significa que o x vai ser sempre 0, e se ele for sempre 0, ele sempre vai ser menor que 5. E se o x sempre for menor que 5, essa repetição vai cair num tipo de repetição que a gente chama de loop infinito, ou laço infinito. Repetições também são descritas por esse termo, tá? Laço de repetição. No inglês, loop. Então, um loop infinito é uma repetição que começa a repetir e não para nunca. E quando isso acontece, se você executar um programa que dispara um loop infinito, uma repetição infinita, vai ocupar 100% da CPU. Quase sempre. Tá? Porque aquilo ali, ele executa na maior... Essa repetição, né, que faz de novo, a mesma coisa, isso é feito na maior velocidade que o programa consegue. E ele vai pedindo recursos computacionais para o sistema operacional, vai requisitando processador, o máximo que ele conseguir. O máximo de processador que ele consegue pegar para fazer essa repetição, ele pega. Então, se uma repetição está repetindo e não termina nunca, a gente entra num comportamento de programa que ele parece que travou. Vocês já devem ter acontecido com vocês, de vocês estarem mexendo num programa e daqui a um pouco não conseguem mais clicar em nada no programa. Ele fica todo travado. Não consegue apertar nenhum botão, às vezes nem fechar. Já aconteceu com você, já deve ter acontecido, porque isso é uma coisa bem comum na informática. Né? Quando isso acontece, muito provavelmente o programa está num loop infinito. Ele está repetindo um negócio do qual ele não sai nunca. E como aquilo não acaba, seja o que for que ele está esperando, jamais é concluído. Isso não conclui, fica travado. Trava, né? E aí, se vocês forem no gerenciador de processos do Windows, ou do Linux, né? No Windows a tecla de atalho é Ctrl Shift ESC. No Linux eu defini a mesma tecla para eu usar. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas e aí lá vocês vão poder ver quanto cada processo em execução está consumindo de processador. E aí vocês vão ver o programa de vocês, ou o programa que for, se ele tiver sem responder, e tem uma grande chance de ele estar em um loop infinito, e se for o caso, ele então vai estar ocupando 100% de processamento. Esse nosso código aqui, ele vai repetir 5 vezes, porque sempre que ele chegar no fim, na última linha, ele volta para o while e aí testa de novo a condição. A condição vai ser ainda verdadeira, porque nesse exemplo, como está escrito aqui, a gente aumentou o x. Ele não vai ser 0 sempre. Então,
E na próxima vez que ele voltou para o while, o x já é 1. 1 é menor que 5? É. Então ele entra dentro do while outra vez, aumenta outra vez o x, ele deixa de ser 1, vira 2. Vai imprimir 2 na tela. Imprimiu 2 na tela, executou a última linha do while, volta para o while. Testa de novo a condição. Agora o x já é 2. 2 é menor do que 5? Ainda é. Verdadeiro, entra aqui e aumenta o x para 3. Aumentou o x, imprime 3 na tela, volta para o while. 3 é menor que 5? 3 é menor que 5, sim. Entra dentro do while, aumenta o x, vira 4, imprime 4 na tela. Volta para o while. 4 é menor do que 5? Essa é a última volta que o while vai dar, né? 4 é menor do que 5? Ah, 4 é menor que 5. Entra dentro do while, aumenta o x. O x virou 5. Quando o x vira 5, ele faz o print, imprime o 5 e volta para o while. Como eu disse, ele sempre volta para o while. Depois de executar a última linha. Sempre volta. Voltou para o while, o que vai acontecer? Vai testar a condição, mais uma vez. Só que agora o x é 5. 5 é menor que 5? Não, né? Nenhum número é menor do que ele mesmo. Assim como nenhum número é maior que ele mesmo. E todo número, obviamente, é igual a ele mesmo. Mas nenhum número é menor que ele mesmo. Então 5 não é menor que 5. Vai dar falso a condição. Vai dar falso a condição do while. Falso que x é menor do que 5 ou que 5 é menor que 5. Falso. Quando dá falso a condição do while, o que acontece? Ele não entra mais dentro do while. Mesmo que fosse a primeira vez, né, que o while está sendo executado, se ele chegasse aqui e já desse falso de primeira, ele já nem entraria nem na primeira. Mas nesse caso aqui, na primeira vez estava verdadeiro, e na segunda também, na terceira também. Aí foi na quinta vez, né, na verdade, a sexta vez que ele foi testar, que ele foi fazer um teste, que ele viu, não, agora deu falso. Quando dá falso, o que acontece? O que o while faz? Como se fosse um if. Ele não executa o que está dentro, pula para a primeira linha que estiver fora, se existir alguma. Pode ser que não exista. Mas se existir alguma fora, ele vai lá para aquela primeira linha que estiver fora do while. Gente, é assim que funciona o while. Tá? Esse é o exemplo mais simples possível. Eu quero que vocês agora... Vocês digitaram esse código que está aí? Vocês digitaram no programa de vocês? Vamos executar. Já executaram de vocês já? F5. Tem que salvar, claro. Tá aí, ó. Nosso código. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Quem é que vai ligar o microfone para eu fazer uma pergunta? Comentários, dúvidas, observações, contribuições. Todas essas. Muito bem-vindas. Digam aí. Não me deixem falando sozinho. Que sede, mano. Legal, Kelvin. Uhum. Deixa eu olhar o livro aí. O do livro, o primeiro exemplo que está no livro ali, ele está um pouquinho diferente do que eu fiz. O primeiro exemplo, né? Não exercício, mas o exemplo mesmo. Está um pouquinho diferente do que eu fiz, mas é equivalente, ok? Eu vou tratar sobre essa forma equivalente agora, ok? É quase igual. É tipo um sinônimo, né? E aí logo depois tem uma explicação e já tem exercício lá, que é o que eu quero que vocês façam agora. Eu já vou passar para vocês fazerem exercício. É uma coisa bem simples, tá? Bem simples.
Eu vou botar aqui do lado uma outra... Não, do lado não, eu vou botar no mesmo programa. Outra maneira de fazer o mesmo... outra maneira de escrever um código completamente equivalente, tá? Totalmente equivalente. Eu poderia, e aí o exemplo do livro segue nessa linha, tá? Eu poderia ter feito assim, ó, x igual a 1, while, enquanto x for menor, eu vou diminuir aqui para 3 para ficar mais fácil de explicar. Eu devia ter deixado, porque a explicação com 3 é mais curta. E aí o livro, olha só, como eu tinha feito, tá? X igual a 0, ok? No livro, ele iniciou o x já em 1. Só que daí aqui, no while, ele colocou menor ou igual a 3. Eu não quero que vocês se confundam, e por isso eu vou explicar, tá? A diferença entre eles, porque um e outro e tal. Mas primeiro, como o livro fez? Ele fez assim. Iniciou o x em 1, e aí na condição ele usou o menor igual. Esse igual, ele não está aqui por acaso, tem um motivo para ele estar aqui, e eu já vou falar sobre isso, ok? E aí outra coisa, dentro do while também está diferente. Por quê? Olha só, no livro ele colocou assim, ó, print, primeiro imprime o, o x, e depois é que ele vai aumentar o x. X igual a ele mesmo, x mais 1. Esses dois códigos, eles são escritos de maneira diferente, mas eles executam exatamente a mesma quantidade de vezes e produzem exatamente o mesmo resultado. Então são códigos sinônimos, equivalentes. O que muda? Vocês teriam que fazer o rastreamento dos dois, pegar o caderno, tá? Pegar o caderno, montar lá uma coluninha para o valor de x. X é 0, depois aqui o x é 1, depois aí imprime 1. Depois o x é 2, aí imprime 2. Depois o x é 3, aí imprime 3. Aí volta para o while. 3 é menor que 3? Não. Deu falso. Aí ele vai parar de fazer esse while. No próximo, o x iniciou em 1. 1 é menor que 3? É verdadeiro também. Aí ele começa fazendo o print. Em vez de começar aumentando, ele começa fazendo o print, que é 1. Imprimiu 1. Então, no segundo while, como no primeiro também, a primeira vez que faz print, o x é 1. E aqui, quando ele fez o print, o x também é 1. Só que no segundo exemplo aqui, né, o x é 1 na hora do print porque ele iniciou em 1. E no primeiro exemplo, o x é 1 no momento do print porque, tendo iniciado em 0, antes de imprimir, a gente aumentou. Tá? E, olha só uma coisa. Aí o x iniciou em 1. Testou? É 1. Tá, imprimiu 1. Aí aumentou para 2. Volta para o while. 2 é menor que 3? É. Imprimiu 2. Aumentou o x para 3. Volta para o while. 3 é menor que 3? Não, menor não. Mas igual ele é. É por isso que está esse igual aqui. Tá? Esse igual está aqui para que ele possa repetir, entrar aqui dentro e imprimir o número 3. Quando o x aumentou e o x virou 3, e ele voltou para o while, x é 3. 3 é menor que 3? Não, menor não é, mas é igual. Então vai dar verdadeiro. X é menor ou igual a 3? Sim, porque ele é 3. Então ele é igual a 3, dá verdadeiro. Ele vai entrar aqui e vai imprimir o 3. O x vai aumentar de novo e ele vai virar
4. Tá? Essa é uma diferença que produz um resultado diferente. Resultado não, a gente vai enxergar 1, 2, 3 na tela igual, tá? Mas no primeiro código, o x só ia até 3 e ele parava no 3. Nesse daqui, o, x, o print imprime até o 3. Só que depois de imprimir o 3 do x, ele aumenta ainda mais uma vez e o x vira 4. Tá? Esse 4 não vai ser impresso. Por quê? Porque depois de executar a última linha do while, ele volta para o while. E aí vai fazer o teste. 4 é menor do que 3? Não. 4 é igual a 3? Não. 4 não é nem menor e nem igual a 3. Por isso vai dar falsa essa condição agora. E aí ele vai parar. Tá? Esse while também imprimiu 1, 2, 3. Só que aí o x ele aumentou até 4. Tá? E aí quando o x era 4, parou. Tá? Não chegou a imprimir o 4. As duas maneiras são válidas, as duas maneiras de fazer são bem comuns. Tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, e eu sempre prefiro, quando possível, iniciar o x em 0 mesmo. Só que tem vezes que simplesmente faz mais sentido iniciar o x, o contador, às vezes faz mais sentido usar ele em 1, iniciar o contador em 1, principalmente quando a gente está usando o contador para imprimir na tela uma lista que usa esse contador para contar quantos elementos já foram impressos na tela. Por exemplo, eu quero imprimir todos os alunos de uma turma. Eu tenho uma lista lá de alunos e quero imprimir todos os alunos e quero enumerar eles. Então, primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, por exemplo. Tá? Aí, o primeiro aluno, né, o aluno 1, ele inicia em 1, não inicia em 0. Então, aí nesse caso, é um exemplo, um dos muitos, que faz sentido iniciar o contador em 1. Certo? Para que o primeiro número que eu vou imprimir, o primeiro print, já seja o mesmo que eu inicializei a variável do contador. Tá? Para ter uma sincronia aí. Enfim, esse é um exemplo, tá? Mas aqui também a gente imprimiu a partir do 1, né? Não a partir do 0. O mais comum na verdade, tu aumentar o contador na última linha do while. Certo? Então, o mais comum é tu fazer tudo que tu precisa fazer antes, e aí quando tu terminou tudo que tu queria fazer, na última linha tu aumenta o contador. Seria isso aqui daí, né? Esse é o mais comum, mas o programador tem que analisar cada caso, como vai escrever. É importante saber fazer das duas maneiras, ou compreender as duas maneiras, ou, se possível, melhor ainda, compreender a diferença entre as duas. Que não é muito, né? O que eu falei que eu ia dar exercício? Vou dar. Vamos. Agora vocês vão fazer aí, tá? O Kelvin falou que já fez. O livro diz assim, ó, modifique o programa para exibir os números de 1 até 100. Então, modifiquem esses, ou criem um novo programa, tá? Utilizando essas duas maneiras aqui, tá? Tanto do x igual a 0, e escrito aqui só com menor, quanto do x igual a 1, usando menor ou igual na condição. Façam das duas maneiras, façam o programa de vocês imprimir de 1 até 100. Façam aí. Vou dar 5 minutinhos. Ok? Se alguém quiser compartilhar a tela de vocês aí. Se quiser, pode, tá? Compartilhar a tela aí no Meet. Mas estão fazendo? Façam aí.
De 0 até 100. Aliás, imprimir de 1 a 100, né? Isso, imprimir de 1 a 100. O que tem que mudar? É fácil, né? Ou não? Vocês já conseguiram? Isso aí, Matheus. Tem que alterar o limite. E do jeito que o código tá, o limite ele tá estabelecido aqui na condição e o limite é 3 atualmente. Certo? Aí, ó. Então, se a gente trocar aqui esse 3 por 100, tanto numa maneira de fazer quanto na outra, das duas maneiras, ele vai imprimir de 1 até 100. Se a gente executar esse código agora aí, ele imprime duas vezes, né, de 1 até 100. O primeiro while vai imprimir de 1 até 100, e o segundo while vai executar de novo depois, né? Quando o primeiro while termina, o x vale 100. Quando ele terminar, o x está valendo 100, que é o valor do último print que ele fez. Ele imprimiu 100 e o x está valendo 100. Aí ele volta pro while, testa se 100 é menor que 100 e isso dá falso. 100 não é menor que 100, dá falso. Aí como dá falso, ele vai ir para a próxima linha, fora do while, que é o x igual a 1. Aí o x que era 100 volta a ser 1. Tá? Ele reinicia, reinicializa a variável x, que é o contador também do próximo while. E aí começa de novo a contagem a partir do 1 e vai imprimir de novo até 100. Tá? Aí quando chega lá no final, ele faz o fim ali. Vou executar. F5. Ah lá, deu tempo de eu trocar de janela e ele ainda estava terminando de imprimir. Tá aí, ó. A primeira contagem até 100, não iniciando em 1. Aí foi até 100. E aí iniciou a contagem de novo em 1. E foi de novo até 100. E ele fez esse fim que tá aí, porque eu coloquei aqui um print no final, né? Depois dos dois whiles, quando ele termina os dois, ele, ao sair do segundo while, quando a condição do segundo while finalmente dá falsa, que o x virou 101, que ele imprimiu o 100, aí o x aumentou, virou 101, volta para o while e vai testar 101. 101 é menor do que 100? Não, 101 é menor que 100. 101 é igual a 100? Não, também não é igual. 101 não é nem menor nem igual a 100, vai dar falsa a condição desse while, ele daí não executa o que está dentro, ele pula para fora. Primeira linha que tiver fora, se tiver alguma. Se não tiver nenhuma, aí o programa acabou.
Tá? Ele vai procurar, não vai encontrar mais nada e vai acabar o programa. Mas nesse caso aqui tem uma linha, ele vai para ela e vai executar ela e sim o programa acaba. Fim. Tá? Dúvida, comentário sobre isso aí? Próxima coisa que vocês devem fazer é modifica também o início. Façam aí com que o programa, com que as duas repetições imprimam de 50 até 100. Façam aí. Tá? Rapidinho. 2 minutos. De 50 até 100. Quando vocês forem terminando, me avisem ali no bate-papo para eu me ligar que de repente eu já posso eu mesmo mostrar a solução aí, tá? Eu tomo uma medicação para déficit de atenção, para me auxiliar na concentração. E dá muita sede, fica com a boca muito, muito seca. Tem que ficar tomando água toda hora. Quem já fez aí, de 50 até 100, já saiu? Quem é que fez? Beleza. Aham. Legal, gente. Vou fazer aqui também, tá? E o que tem que mudar para ir de 50 até 100? O que tem que alterar no código que a gente já tem? Isso aí, o valor inicial de x, em vez de iniciar ou em 0 ou em 1, a gente tem que trocar o valor inicial para que o primeiro print seja 50. Tá? E aí vai imprimir de 50 até 100. Deixa eu salvar isso no outro arquivo aqui. Modificar o exercício 5.1 para imprimir de 50 até 100. Aí o que tem que alterar, modificar, é isso, é o valor inicial. Nesse caso aqui, com o while escrito dessa maneira, a gente está primeiro aumentando
o X e depois a gente está imprimindo. Então, se eu escrever aqui 50, se eu escrever 50, o que vai acontecer é que ele vai passar no while, 50 é mesmo menor que 100, 50 é menor que 100, aí ele vai vir aqui e vai aumentar o X, que era 50, ele vai ser 50 mais 1, e vai virar 51. Então, ele vai imprimir 51, né? E o que a gente quer é que imprima 50. Então, escrito dessa maneira aqui, a gente teria que colocar aqui no X 49, certo? Ou então, teria uma outra maneira que daria para fazer também, que seria essa aqui, ó. Não, eu vou botar lá embaixo para não confundir. Primeiro eu vou fazer essas que já estão aí e depois lá embaixo eu faço de uma outra maneira que dá pra fazer também. E aí, nesse outro aqui é mais fácil, porque no segundo while, né? Porque é só trocar aqui para 50 mesmo, né? Não tem que pensar em 49, não. Tá? Mas uma outra maneira que teria de fazer um outro while seria assim, ó, eu vou copiar e colar aqui lá do primeiro e a gente, a gente inicia em 50. Na verdade, isso aqui é uma modificação mais do segundo mesmo. A gente, isso aqui é bem o segundo, o que eu vou fazer. Então eu já vou copiar e colar do segundo mesmo. O X inicia em 50, tá? E aí a gente começa imprimindo o valor inicial de X, que é 50, e segue aumentando. Só que daí, em vez de a gente colocar aqui menor ou igual a 100, daria para fazer assim, menor do que 101, certo? Isso aqui é mais ou menos uma mistura entre as duas versões anteriores. Por que mistura? Porque na condição a gente ainda usa menor, tá? Mas no valor inicial a gente inicia exatamente a partir do qual a gente quer imprimir. Por isso que a gente faz primeiro o print. Então aqui eu faço o primeiro print, aqui eu faço o primeiro print. Aqui eu iniciei em 50, iniciei em 50. Só que na condição, em vez de usar menor ou igual, como estava no segundo caso, né? Eu usei só menor. Então, quando o x for menor que 101, ele ainda imprime. Então, quando o x for 100, quando o x for 100, ele é menor que 101. Ele vai entrar aqui e vai imprimir o 100 ainda. Quando o x aumentar e virar 101, aí 101 não é mais menor que 101 e vai parar. Enfim, vai do programador. Eu acho que essa solução aqui é boa. Eu gosto. Tá? Dúvidas, comentários sobre esse exercício, essas soluções que estão aí? Vamos executar? Agora a gente vai fazer 3 vezes de 50 até 100, né? F5. Isso aí, tá aí. 3 vezes. Eu posso colocar entre cada um separador, assim, ó, print, para ele colocar tipo uma linha separando a contagem, né, de um while e outro. Então, print de hífen vezes 40. Nem precisa tanto, 30. Isso aqui é concatenação, vocês lembram que eu já mostrei como é que faz isso? Concatenação. Eu estou concatenando o hífen com ele mesmo 30 vezes. Então é um hífen mais 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 um hífen 30 vezes. Aí ele vai imprimir uma string que é o hífen repetido 30 vezes. Aí eu coloco isso para separar, vou colocando ali para separar uma contagem da outra. F5.
o separador. Aqui, 30 itens. Tá? Cria um novo programa. Criem aí um novo programa. E agora vocês vão entrar para a NASA, tá? Porque a gente vai lançar foguete. Ctrl N. Ctrl N. E o exercício é: faça um programa. Faça um programa para escrever a contagem regressiva do lançamento de um foguete. Contagem regressiva, né? O programa deve imprimir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fogo! É isso que o programa de vocês deve imprimir, tá? Aí quando o foguete voar, for para o espaço, ele vai falar fogo. Tá? O fogo pode significar duas coisas, que deu certo ou que explodiu, né? Mas enfim, vai contar. A contagem pelo menos vai dar certo. Façam aí, contagem regressiva. Tá? Enquanto isso, eu vou escrever esse enunciado, eu vou escrever aí já no nosso programinha aqui. Tá? Já voou o foguete ou explodiu? Pode falar no microfone, pelo menos assim, calma, senhor. Pode falar também. Lá no laboratório vocês falam calma, senhor. Calma, não deu ainda. Precisam de ajuda? Se ajudem entre si aí, dão umas dicas entre vocês.
Dá, Murilo, para fazer enquanto é diferente de zero. Dá. Só que... E tá certo, tá? Só que, assim, normalmente, quando tu tem um limite e a tua variável tá indo naquela direção, na direção daquele limite que vai ser atingido, normalmente a gente não usa o operador de diferente, e sim ou de menor ou de maior. Porque se por um acaso, sabe-se lá o que pode acontecer, e a variável passar daquele valor, mesmo que tu tenha escrito um código, não, tenho certeza, não vai passar, mas é uma maneira de tu deixar claro que mesmo que ela passe, tu quer que pare também. Então, por isso, em vez de usar diferente, preferencialmente se usa ou menor ou maior, conforme for o caso, e aí nesse caso aí, esse seria o operador de maior, né? Ou maior igual. Isso aí, Kelvin. Isso aí, Kelvin. Esse é o caminho. Iniciar a variável a partir de onde a gente quer começar a imprimir, que é o 10. Então, eu quero começar a contagem a partir do 10. Então, eu inicio o contador em 10. X igual a 10. E a condição do while vai ser enquanto o contador ainda não atingiu o limite. Enquanto o contador ainda é maior. Agora maior, né? Antes a gente está usando menor, porque antes ele crescia. Aliás, antes ele crescia. Como agora ele diminui, a gente quer que repita enquanto ele ainda é maior. Aí uma hora como ele vai diminuindo, 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 até chegar em zero, uma hora ele vai deixar de ser de ser maior que zero. Aí quando ele não for mais maior que zero, nem igual a zero, vai parar. Tá, eu vou escrever ali a solução com vocês. Show, Luiz. Aí fica mais legal ainda. Eu vou falar sobre isso também. Tá? Para a contagem acontecer devagarinho, né? Conforme os segundos mesmo. Aí esse sleep aí, que é para aguardar, tem que ser colocado dentro do while. Vamos fazer. É, aquilo que eu dizia, né? X inicia a partir de onde a gente quer contar, o 10. Enquanto o 10, aliás, enquanto o contador, né? A contagem, for ainda maior do que zero, ou maior ou igual a zero, porque quando for zero, eu ainda quero, segundo anunciado, quando for zero, eu ainda quero imprimir o zero na tela, né? Que eu ainda quero mostrar. Então, por isso, igual aí. Enquanto o x não ficou negativo, enquanto ele não passou do zero e virou menos 1, aí eu ainda quero imprimir. Então, eu quero imprimir o quê? O x. Print o x. Depois de imprimir o x, eu quero diminuir ele para que do 10 ele vá para o 9. E depois do 9 ele vá para o 8. E depois do 8 ele vá para o 7. Então vamos mudar o valor de x. X igual a ele mesmo, menos, agora antes a gente estava usando mais. Agora, como a gente quer diminuir, é menos. Menos 1. Tá? 10 menos 1 é 9. O novo valor de x será 9. Aí ele vai ir para o while e vai testar a condição. 9 é maior que 10, maior que 0. 9 é maior que 0. 9 é maior que 0. Vai dar verdadeiro. Vai imprimir o 9. Vai diminuir. Vira 8. 8 é maior que 0. Vai imprimir o 8. Vai diminuir de 8 para 7. 7 é maior que 0. Imprime o 7. Diminui para 6. 6 é maior que 0. Imprime o 6.
diminui para 5. 5 é maior que 0? Sim. Imprime 5, diminui para 4. 4 é maior que 0? Sim. Imprime 4, diminui para 3. 3 é maior que 0? Sim. Imprime o 3, diminui para 2. 3 é maior que 0? Sim. As 2. 2 é maior que 0? Sim. Imprime o 2, diminui para 1. 1 é maior que 0? 1 é maior que 0. Imprimiu 1, diminuiu de 1 para 0, porque 1 menos 1 é 0, o novo valor de x vai ser 0, vai para o while. Tá? Sempre depois de executar a última linha, o negócio é que sempre volta para o while. Sempre volta para o while e testa novamente a condição. Aí, 0 é maior que 0? Não. Agora não. 0 não é maior que 0. Mas a gente tem o igual aqui, porque a gente ainda quer imprimir, né, o 0, segundo enunciado lá. Então, por isso o igual. 0 é igual a 0? É. Então, ainda vai dar verdadeiro. Dá verdadeiro aqui. E dá true, né, o resultado, true. E faz o print de x, que é 0. Imprimiu 0 na tela. Quando imprimir o 0 na tela, vai diminuir mais uma vez. 0 menos 1 virou menos 1. O x agora é menos 1. Quando ele volta para o while, menos 1 é maior que 0? Não. Menos 1 não é maior que 0. Menos 1 é igual a 0? Não. Também não. Menos 1 não é igual a 0. Não é nem maior, nem igual. Dá falso a condição, o while para. Quando o while parar, o que eu quero fazer? Quero imprimir fogo. E aí é por isso que eu não devo colocar aqui nesse lugar, print fogo. Por que eu não posso colocar aqui? Tá errado aí, né? Por que eu não posso colocar aqui, print fogo? Porque se eu colocar aqui, a cada vez que o while repetir, ele vai ficar imprimindo fogo, 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 fogo. Aí significa que a contagem começou e o foguete já está lá em chamas, né? A gente não quer imprimir fogo a cada repetição. Tá? Então, é trabalho de vocês também. Vocês, quando estão construindo uma repetição, vocês têm que identificar o que deve estar dentro e o que deve estar fora da repetição. E isso é bem importante, tá? E saber identificar isso. E esse é um caso, tá? O fogo não deve estar dentro da repetição. Para ele ir para fora da repetição, a gente tem que fazer o quê? Tirar a indentação, os 4 passos da frente. É só vir aqui, né, antes do P do print, apertar o backspace, a setinha lá de apagar, que é lá em cima do Enter, né? E tira a indentação. É isso. É isso aí o nosso código. Quem é que fez assim? O Kelvin eu sei que fez, porque já mostrou lá o código dele. Tá? Deixa eu executar assim primeiro, tá? F5. Aí o código, tá? É tão rápida a execução que a gente mal consegue enxergar ela acontecendo. É instantâneo, assim, em um segundo ele já contou todos os segundos. Aí não é que não é legal, tipo, é legal, mas não seria mais legal se ele tivesse contando assim de um segundo em um segundo mesmo, contando realmente, né? Tipo, 10, 9, 8, assim vai, até chegar no fogo, seria mais legal. Então é o que a gente vai fazer agora e é o que sugeriu ali pra gente o Luiz, tá? De usar o time.sleep. E é isso que eu vou fazer agora aí. Por quê? Porque daí esse time.sleep é uma instrução do Python que permite a gente trabalhar. A biblioteca. Ah, eu fiz uma coisa errada lá. Tem que trocar o 0 por 1. Onde? Não, a contagem não tá até menos 1, não. Ali, ó. Tu deve ter esquecido o igual. Ou
Sei lá, nem sei. A minha contagem não tá até -1. Onde que tá até menos... Onde que tá... Onde que tá -1? Nem é, eu esqueci, nem é questão de esquecer igual. Para contagem ir até -1, daí talvez só se tu escrever lá na condição, enquanto o x for maior ou igual a -1. Aí ele vai até -1. Hã? Diz aí, Fábio, não tô sacando. O que que era? Ah, beleza. Tá, a história do tempo, gente, para fazer o Python contar devagarinho, né, de acordo com os segundos mesmo, a gente importa no nosso programa uma biblioteca padrão do Python, que é a biblioteca time. Import time. Tá? Aí agora o Python aprendeu comandos, instruções relacionadas a tempo. E aí a gente pode usar essas instruções. Tá? Dentro da biblioteca time tem diversas instruções para tempo. Se a gente somente quiser o sleep, que serve para contar o tempo, a gente pode escrever da seguinte maneira: from time import sleep. Tá? Aí eu importei só o sleep, não a biblioteca toda. E aí agora eu posso usar esse comando aí, sleep, no meu código. E aí antes do... O que eu quero fazer? Tá? Sempre que ele contar um número, acho que eu já fechei a contagem. Ah, não, tá aqui. Sempre que ele contar um número, antes dele ir para o próximo número, eu quero que ele aguarde 1 segundo. Tá? Tipo, imprimiu 10. Antes dele ir para o 9, eu quero que ele aguarde 1 segundo. Tá? Para sempre ter 1 segundo entre um número que já foi impresso na tela e o próximo. Para que essa contagem de fato dure esse tempo que está sendo contado, né, através do nosso while. E para fazer isso a gente vai usar então esse sleep aí. E agora eu escrevo aqui, ó, sleep, e aí entre parênteses, deixa eu ver se eu queria que ele mostrasse a documentação aqui, mas eu posso fazer assim, ó, aqui, ó, para a gente olhar a documentação do, do comando sleep, como escrever ela. A gente pode ir lá na internet ou a gente pode pedir por Python. Então se eu fizer aqui um import, não, se eu fizer aqui essa linha aqui, poxa, agora sim. Eu posso fazer assim, ó, help sleep. Eu poderia ter feito também help time.sleep. Aí ele diz aqui, ó, ajuda... Não, ajuda para a função embutida sleep do módulo time. A gente escreve sleep e uma coisa entre parênteses. E essa coisa entre parênteses que a gente escreve é os segundos que a gente quer que ele espere. Então, entre um número e outro, a gente quer que espere 1 segundo. Então, a gente vai escrever 1 dentro dos parênteses do sleep. Delay execution for a given number of seconds. Espera a execução por
uma quantidade de segundos especificada. O argumento pode ser um float para, se tu quiser especificar 1,5 segundo, por exemplo, tá? Ou meio segundo, e etc. Então não precisa ser um número inteiro. Essa é a ajuda do Sleep. Então vamos aqui botar, a gente já sabe que é 1 que a gente precisa. Isso, tá? Então sempre que ele imprimir na tela um número, ele aumenta para o próximo número, mas ele espera, ele vai aguardar, antes de voltar para o while, vai aguardar 1 segundo. Aí ele aguardou 1 segundo, volta lá pro while, testa se ainda deve continuar, e se deve continuar, ele vai imprimir o próximo. Print de X. Vou executar. 5. Olha lá o negócio, tá dando. Ah, legal, né? De novo. Só porque é legal. Massa? Tá aí, pessoal. Contagem agressiva. Já podem mandar o currículo de vocês lá pra NASA. Né? O programador que escreveu o código-fonte, o programa do primeiro foguete que levou o homem à Lua, foi a programadora, foi uma mulher. Vocês já ouviram falar sobre ela? Programadora NASA. Conheça a programadora que tornou a ida da humanidade à Lua. Aqui imagens. Aí ela, isso que ela está segurando aqui, não são livros empilhados. É o código-fonte que ela escreveu. Cada folhinha dessas aqui é uma página de código-fonte que dá a altura dela. O programa dela, no papel, tem a altura dela, de uma folha sobre outra. Uma folhinha, 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 folhinha. Esse é o tamanho do código-fonte que ela escreveu. Margaret Hamilton. Aqui ela está recebendo uma condecoração aí do presidente Obama. Não sei quantos anos ela tinha, mas ela tem uma cara de ser muito nova. Sei lá, dá uns 20 anos pra ela aí com essa cara aí. Deixa eu ver aqui na. Olha ela aí no foguete. Ela não viajou, né? Ela escreveu o programa que controla a nave da missão Apollo 11. Parará. Anos 60. Escrever código-fonte, bastante trabalhoso. Hoje é uma velhinha, 82 anos. Não sei que ano foi escrito aqui, mas tá aí por aí, uns 80 e poucos anos. Eu não achei que lendo bem corrido só com os olhos, eu não achei quantos anos ela tinha na época. Mas se vocês tiverem interesse, procurem uma curiosidade interessante aí, uma jogadora reconhecida, famosa e mulher. Tem várias programadoras famosas aí que escreveram coisas importantes com
na história da computação. Fábio fez uma pergunta ali. Percebeu que se colocar x igual a x menos 1 antes do print... Ah, isso. Uhum. É isso. E outra, né? Se tu colocar antes, ele não vai imprimir o 10. Pelo menos se o x iniciou em 10 e tu fizer o... Isso aqui. Passei muito. Putz. Se o x iniciar em 10 e tu fizer ali o x igual a x menos 1, antes do print, ele não vai imprimir o 10. Tá? Essa ordem de print e de alterar o valor do contador é sempre importante. Tá? O print, ou seja o que for, mas o local onde tu modifica o valor do contador, se é no início do programa, ou se é no início do bloco de código do while, ou se é no final dele, faz muita diferença e vocês têm que pensar a respeito. Não é só escrever assim, vou botar aqui e ver se dá certo. Pensem, por que ele tem que estar no início? Se eu colocar no início, vai acontecer o quê? Se eu colocar no final, vai acontecer o quê? Sempre pensem a respeito disso. E quando vocês escreverem uma repetição com contadores, sempre estejam conscientes a respeito disso. Tá? Pessoal, agora é 11h05, tá? E a minha intenção era não passar disso a aula, mas eu quero que vocês façam mais exercícios além desses que nós já fizemos. Então, eu só vou fazer o mais rápido possível ali um dos exercícios, talvez o primeiro do Python Brasil, para vocês verem um outro tipo de repetição, que é o de validação. Tá? Diz aqui no enunciado do Python Brasil, faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10 e mostre uma mensagem caso o valor seja inválido. E continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Tá? Então, isso é uma validação que verifica se um valor digitado é válido ou não. Eu vou fazer esse primeiro exemplo e eu gostaria que vocês, até a próxima quarta-feira, tentassem fazer, no mínimo, até o exercício 4. Se puder fazer mais, melhor. Tá? Mas até a nossa próxima aula, que é na quarta-feira que vem, que vocês tentem fazer no mínimo até o 4. Se conseguir fazer mais, melhor. Tá? Tem o não, é isso, por enquanto. Tá? O 1 agora eu vou fazer bem rapidinho aqui. Eu não vou dar muitas explicações, só vou mostrar como é que é. Tá? Criei um novo programa. Ctrl V. Vou transformar isso aqui num comentário. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10, mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Exercício 1, repetições, Python Brasil. Como é que faz isso? A gente... bom, tem mais de uma maneira de fazer isso, mas eu ainda vou usar usando o mesmo, a mesma forma que eu tenho demonstrado os outros exemplos de repetições que a gente usou hoje. Então, como é que vai acontecer? A gente tem que começar o programa para poder fazer assim. Para poder fazer assim, de repente a gente começa o programa pedindo para a pessoa digitar a tal da nota. Tá? Nota igual float. Nota tem que ser float, né? Input, entre parênteses, digite uma nota entre
0 e 10. Aí a pessoa digitou. Aí se a nota estiver errada, ou seja, ela não está entre 0 e 10, eu quero pedir de novo, e de novo, e de novo, de novo. Tá? Então eu vou escrever while enquanto nota a condição do while, nesse caso aqui, de uma validação, ela tem que verificar se está errado. Porque se estiver errado, eu quero que entre dentro do while e faça um novo input. Tá? E assim, de novo e de novo. Se estiver errado. Então, é isso que a gente tem que olhar. E o que é uma nota errada? É uma nota que não está entre 0 e 10. E como é que eu digo isso? Que a nota não está entre 0 e 10? Como é que eu escrevo uma condição dessas? Bom, a primeira possibilidade é que a nota seja menor que 0. Nota negativa não pode. Tá? Então, while nota menor do que 0. Tá? A outra possibilidade é que a nota seja maior que 10. Também não pode. Tá? Aí eu tenho que escrever o que aqui? And nota maior que... Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. And nota maior do que 10? É isso que eu tenho que escrever? Não. Por quê? Tenho muito cuidado quando for escrever condição para validação, porque se eu botar and aqui, essa condição nunca, nunca, nunca vai ser verdadeira. Tá? É uma condição que é um erro lógico, porque ela jamais vai ser verdadeira, essa expressão aqui. Por quê? Não tem como um número ser ao mesmo tempo menor que 10 e também ser menor que 0 e também ser maior que 10. Não dá para ser menor que 0 e maior que 10. Tá? Então, essa condição, o que eu realmente quero avaliar é se ou a nota é menor que 10 ou ela é. Desculpa. Se a nota ou é menor que 0 ou se a nota é maior que 10. Então, ou aqui, não and. Sempre tenham cuidado, sempre que vocês forem escrever uma expressão, pensem a respeito se devem usar um operador ou outro e por que vocês estão usando. Estejam conscientes das possibilidades do que vai ser digitado e como isso vai ser interpretado depois. Tá? Não escrevam simplesmente por escrever, porque acham que é. Pensem, sempre pensem a respeito. Tá? E eu externei esse pensamento, essa reflexão agora para vocês usarem isso como modelo para pensar sempre que forem escrever uma condição, pensar coisas desse tipo aí, refletir sobre isso, sobre a expressão que vocês escrevem. Bom, aí escrevi a condição é essa, aí se for inválida, vai dar verdadeiro, ou porque ela é menor que 0, ou porque ela é maior que 10, e eu quero avisar o usuário que está errado. Print nota inválida, use apenas valores entre 0 e 10. Tá? Eu dei o aviso. E aí, agora, além de avisar, eu tenho que pedir para a pessoa digitar de novo. Tem que dar oportunidade para ela digitar de novo para a nota mudar. Porque se a nota é inválida e ele entrou no while, entrou no while porque a nota é inválida. Se eu não mudar, se eu não der a oportunidade para a pessoa mudar a nota vai ser sempre inválida e ele vai entrar num loop infinito que vai ficar repetindo para sempre. O que eu não quero que aconteça. Então eu tenho que, se ele entrou dentro do while, porque uma condição aqui relacionada à nota foi verdadeira, eu tenho que, dentro do while, dar oportunidade da nota mudar e fazer com que a condição deixe de ser verdadeira, ou seja, que ela se torne falsa, para o while poder parar. Senão o while nunca vai parar, vai ser loop infinito, isso é um erro de programação. Eu copiei e colei lá o input para pedir para a pessoa digitar de novo. Tá? Esse é o programa. Tá feito, é isso. Aí eu posso, se eu quiser, posso botar no final, não, o anunciado não pede, mas eu posso botar aqui, print, ok, nota cadastrada com sucesso. Tá? Ou então só nota cadastrada. Ok, nota cadastrada. Isso. Tá? Esse é um exemplo aí de validação de dados, e tem outras maneiras de fazer, e tem uma maneira que provavelmente é melhor, porque não precisa ter duas vezes o input, uma vez antes do while e outra vez dentro do while, mas por enquanto isso aqui reflete mais os outros exemplos que nós vimos hoje, então por enquanto eu vou mostrar assim, de repente nas próximas aulas eu então entro no conteúdo de
outras formas de fazer validação de dados e outras formas de escrever o while, tá? E façam no mínimo até o exercício 4, até semana que vem, quarta-feira, certo, pessoal? E, sempre que vocês tiverem dúvida, quando estiver fazendo um exercício, vocês podem me chamar a qualquer momento do dia. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite, pode ser até final de semana. A questão é que, dependendo do horário, e durante o dia eu estou todo online. Se vocês me mandar uma mensagem no Telegram, eu vou ver logo. Mas a questão é que se for de noite ou se for final de semana, o que pode acontecer apenas é que de eu demorar mais para responder para vocês. Mas eu sempre vou responder. Vocês podem mandar mensagem a qualquer horário que vocês quiserem. Quando vocês estiverem fazendo e a dúvida surgir, me falem, me chamem, tá? Ou mandem uma mensagem pro Telegram, que eu prefiro. Pode ser uma mensagem no grupo ou pode ser uma mensagem no privado, diretamente para mim. Mas ou então pode mandar uma mensagem no Moodle também, tá? Isso, pessoal. Por hoje é isso, então. Valeu. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Ah, outra coisa. E quem não fez alguma avaliação ou foi mal nas avaliações do primeiro módulo, podem refazer essas avaliações e enviem de novo, simplesmente, tá? Quem foi mal ou não fez. E eu vou postar hoje uma quarta avaliação relacionada ao primeiro módulo, que é a avaliação de ifs, condições, tá? Um abraço.